Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o lançamento de mais um produto aí do Robô Express, o robô com o setup 123 pullback. É isso mesmo, como o próprio nome já diz, é uma estratégia de entrada depois de um pullback. É uma estratégia criada por Mark Crisp, que criou há muitos anos atrás, mas é muito citado por muito trader profissional hoje ainda, principalmente por Stormer. É um dos que mais falam sobre o assunto. Essa estratégia está até descrita num livro de William Dunningham. Vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram pesquisar sobre o assunto. Eu vou passar para vocês aqui um resumo de como ela funciona, como é que o robô funciona para dar entrada na estratégia, e durante a semana eu vou gravando as operações e vou mostrando, e aí vocês vão entendendo melhor na prática. Vou tentar mostrar aqui. Eu fiz a gravação de uma que eu testei ela nos últimos 15 dias. E esse foi um dos casos aqui que eu gravei. O que é que acontece? Primeiro, a gente considera pelo menos 3 candles na mesma direção para formar uma tendência. Tipo, vamos considerar aqui, esses candles aqui formando uma tendência de baixa. Aí ele tem que deixar um candle gatilho de reversão. Quando ele fizer o pullback, a gente entra aqui no rompimento do pullback, esperando que ele desenvolva para compra. Esse é o exemplo de compra. Vamos ver aqui. Nós precisamos considerar, pelo menos, para considerar uma tendência, 3 candles na mesma direção. Nesse caso aqui, 1, 2, 3 candles. 3 candles. O candle, o gatilho, esse candle aqui, ele tem que ter sua mínima menor do que os dois candles anteriores, do que a mínima dos 2 candles anteriores, e o seu fechamento tem que estar acima do fechamento do candle anterior. Vamos ver como é que esse atende a situação. Aqui já atendeu. Esse candle gatilho, o gatilho de compra vai ser pintado de branco e o de venda vai ser pintado de fúcsia, de rosa. Então, esse candle teve o fechamento acima do fechamento anterior. Sua mínima foi menor do que a mínima dos 2 candles anteriores. Então, depois que ele fecha, o robô identificou que atendeu a primeira condição. Então, ele traça aqui com a linha tracejada branca a mínima está abaixo do candle gatilho e a máxima que está acima da última tendência de baixa. Nesse caso, a sequência de candles vermelhos que formaram a tendência de baixa é a máxima. Então, o próximo candle, antes de formar o pullback, ele não pode romper nem a máxima, nem fechar abaixo da mínima, senão descaracteriza a operação. Vamos acompanhar o desenvolvimento. Próximo candle mantém a alta. A gente espera que ele faça o pullback agora, gere um candle de baixa, e em seguida no de alta a gente entra no seu rompimento. Vê, ele está desenvolvendo, está formando o candle ainda. O candle não pode romper essa máxima aqui. Se ele romper a sequência da tendência de queda, já descaracteriza, não é mais um pullback. O pullback ele tem que ir até um determinado ponto, voltar e dar continuidade. O que é que aconteceu aqui? Deixa eu pausar de novo. Nesse momento ele continua marcado aqui com limite de mínima. Aqui está de branco, limite de mínima, limite da máxima. E agora ele, como fechou um candle de baixa, teve um candle com fechamento abaixo do fechamento anterior, então ele já limitou aqui a entrada. Aqui a gente já tem uma ordem pendente de compra. Se o preço romper essa ordem aqui, ele já vai subir comprado. Caso ele forme um outro candle aqui, um candle de alta novamente, aí essa ordem de compra é transferida para a máxima dele.
para não ficar muito distante do preço e a gente não alongar muito o stop. Vamos dar continuidade aqui. Ainda um candle vermelho, até agora um candle de baixa. Se ele fechar assim, a gente tem que esperar mais outro de alta. Pronto, fechou um candle de baixa ainda. A gente precisa de um outro candle subindo, um outro candle positivo, para que a gente entre no rompimento dele, a não ser que ele já suba rompendo ali aquela entrada que está pendente lá de amarelo. A entrada que está marcada aqui é essa agora. Se o preço romper aqui, ele já sobe comprado. Caso seja um candle de alta aqui, pronto. Agora o que foi que aconteceu? A entrada que estava aqui no rompimento desse candle verde, ele passou para cá porque foi criado outro candle verde. Então ele transferiu a entrada para aqui. É bom que estamos mais perto do fundo e o stop fica menor. O que é que acontece aqui agora? O preço passando por essa linha amarela, ela vai romper, vai abrir a ordem de compra, e aí a gente vai ter aqui o ponto de entrada, o ponto de stop, que é no fundo do candle gatilho, e as opções de take profit são as opções que nós temos no parâmetro do robô. Ou você usa o esquema de payoff, que é a relação de perda e ganho. Tipo, se nós usarmos aqui o payoff de 1 para 2, a gente tem que considerar esse espaço aqui entre a entrada e o loss e multiplicar ele por 2 para ser o nosso take profit. Então você determina isso nos parâmetros do robô, que você quer 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, quantos quiser, ou determina por ponto, tanto o número de stop quanto o número de gain, número de pontos. Vamos continuar acompanhando. A operação, pronto, rompeu. Nesse momento ele rompeu a linha ali, nós estamos comprados. A linha do stop loss está aqui no fundo do gatilho, foi a minha opção, e eu optei por um take profit de um payoff de 2 para 1. Então esse espaço daqui da entrada até o take profit tem duas vezes o espaço daqui para cá, que é o stop loss. Falando também que a gente tem a opção lá de ativar o trailing stop. Deixa eu escrever aqui para vocês. O que é o trailing stop? Trailing stop é quando a gente aciona a proteção. Se a partir de determinado número de pontos que o preço vá a nosso favor, a gente pode movimentar o stop loss automático para proteção, para ele cobrir aqui a nossa entrada e não ter mais existir a possibilidade de perda na operação. E à medida que o preço vai indo a nosso favor, ele vai se aproximando para a gente não perder mais parte do que já ganhamos na mesma operação. Vamos ver como é que funciona. Sem falar que a gente tem a opção também de saída parcial. Como foi que eu usei a saída parcial nesse? Eu botei para quando a gente atingir 90% do tamanho do take profit, ele sair da maioria dos contratos. 90% dos contratos. No nosso caso aqui, a gente entrou com 5 contratos. Se ele chegar aqui a 90% do take profit, vai sair de 4 contratos e só manter um. Se ele pegar aqui e sair de 4, mesmo que volte tudo aqui e pegue a proteção, a gente ganhou com 4 contratos e deixou só um voltar. Vamos continuar vendo. Se ele vir para cá, ele pega o nosso stop. E a gente sai da operação e espera outra oportunidade. E se ele vir para cá, é o nosso gain. E isso falando que está acontecendo tudo 100% automático. Você só ligou o robô, preencheu
as especificações que você pretende ter, e ele vai funcionar, vai fazer tudo isso sozinho. O take profit é definido, o stop loss é definido, ou automático, ou você determina lá nos parâmetros. Se você quiser, você pode definir, não, eu quero stop fixo de 200 pontos e take profit de 500 pontos. Então ele vai funcionar sempre em todas as operações assim. Caso você deixe para ele para o fundo do gatilho e colocar o payoff de ganho, a relação para ganho, vai variar, porque nem sempre ele vai entrar no mesmo ponto de distância entre o fundo do gatilho e a entrada da operação. Os filtros para essas operações, nós temos dois. Temos o filtro da média, que é opcional, compras só acima da média de 21, essa média amarela que você vê aqui, e vendas só abaixo da média de 21. E também o estocástico lento, que a gente está vendo aqui mais abaixo. Estocástico lento, ele registra aqui o valor sobrecomprado acima de 80, sobrevendido abaixo de 20. Ele não compra quando estiver nessa área de sobrecomprado, a gente não entra em operação de compra, e nem entra em operação de venda quando está nessa área de operação sobrevendido, para a gente não correr o risco, minimizar a possibilidade de stop. Limite de perda, para a gente travar, nesse momento aqui, ó, deixa eu colocar aqui que a gente já acionou o trailing stop. Eu botei que a partir de 400 pontos, de 300 pontos para o trailing stop proteger. Então, o stop loss já saiu daqui do fundo do gatilho e já veio para aqui para a entrada. Se nesse momento o preço voltar tudo, ele fecha a operação aqui e a gente não perde mais nada, está no zero. E se ele continuar progredindo, o stop loss continua subindo com ele. Mas nessa operação a gente já não perde mais. A distância que o preço andar a favor para o telestop se movimentar é de opção do operador. Cada trader escolhe o seu. Vamos lá. A gente pode determinar também o limite de perda no dia. Eu estou disposto a hoje perder R$100 de minha banca. A gente vai lá e coloca no robô. Ah não, eu quero, se eu passar de R$100 de ganho, eu não quero mais que ele volte. Ótimo, se ele progredir para 150, 200, 300, continua, mas se ele voltar, a gente encerra com ganho de 100. Tem a opção também, você determina seu valor de acordo com sua banca, de acordo com o seu estilo de operar. Início de operação, eu não gosto de entrar quando abre o pregão 9 horas, só quero entrar a partir de 9h20. Você coloca lá, início 9h20, saída meio-dia e 20, 13 horas, 17 horas, a opção é de cada um e tem todas essas opções nos parâmetros do robô. Outra opção, o índice está com a forte tendência de alta essa semana, então eu só quero tentar opções de compra, não quero tentar vender em momento nenhum. O robô também tem essa opção, só fazer compra, só fazer venda ou fazer os dois, a oportunidade que surgir. Esse robô funciona tanto no futuros, que é o mini índice, mini dólar, tanto em ações, no Forex, onde você quiser. Ele fizer esse desenho, você pode colocar que ele roda. Tempo gráfico para futuros eu indico só a partir de 10 minutos, que dá entradas mais limpas. Mas você pode usar qualquer time frame que ele vai funcionar. Em ações é melhor que use tempos maiores, 240 minutos, o candle diário, ou até semanal. A diferença é que quanto maior o tempo gráfico, um pouco maior fica o stop também, né? Mas abaixo de 10 minutos no mercado futuros eu acho meio perigoso, porque 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos forma muito gatilho e aí fica perigoso. Apesar que a gente tem a vantagem que ele espera a formação de um pullback e aí ele entra. Ele não vai entrar somente se largou o gatilho, no rompimento do gatilho, não. Ele te espera fazer o movimento de alta, baixa, quando ele faz a correção, que ele vai retomar a alta, aí a gente entra comprado. Assim mesmo na venda. Vamos terminar de ver essa operação. O preço está desenvolvendo, a gente não precisa ficar na emoção. Vai voltar, vou sair, ser mão de alface, tentando sabotar nosso próprio crescimento. Aí já formou um candle de venda, um candle gatilho. Se a gente não tivesse na operação de compra, ele já ia preparar para uma possível entrada na venda.
como nós estamos na compra, o robô ignora esse gatilho e a gente continua até o final da operação de compra. É muito bom operar dessa forma, de forma automatizada. A gente não tem emocional, não precisa largar a operação antes do tempo. A gente só deixa e observa. Em outros casos, nesse outro pullback aí, a gente já teria saído. Olha lá, nesse momento ele acionou o trailing stop. Botei para o trailing stop para ele sair 90% dos contratos quando atingir 90% do take profit. Então a linha de take tá aqui do profit chegou aqui no preço 90% desse espaço daqui até aqui, ele já acionou e saiu. Nesse momento ele saiu de 4 contratos, nós estamos apenas com 1. Se ele voltar tudo isso e pegar nosso stop loss que está se movimentando aqui, ó, a gente já tem um ganho total aqui com 4 e até aqui com 1. A gente já não perde mais ele voltando tudo. E se ele chegar aqui, a gente sai do outro contrato que tem. Só isso. Vamos acompanhar. Parece que ele vai fazer outro pequeno pullback aí. Perceba que esse movimento, quando a gente está na real, que a gente não consegue aguardar. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Até chegar no take. E quando ele dá essa voltinha, é que a gente está na real, está na manual, e aí não consegue segurar a mão e evitar pegar. Olha lá, foi e voltou até que deu take. É isso aí, é assim que funciona o nosso robô. Vou tentar mostrar outra operação aqui, se eu encontrar uma operação de venda, para a gente ver, só um momento. Agora um exemplo aqui da operação de venda. Veja que ele formou aqui, nós temos 1, 2, 3 candles. O conjunto desses 4 aqui forma essa tendência de alta. E aí ele vai para a formação do candle gatilho. Máxima do gatilho tem que estar mais alto do que os dois anteriores. A máxima aqui tem que estar mais alto que os dois anteriores. E o fechamento tem que ser abaixo do fechamento do anterior somente. Pronto, satisfez a necessidade. Formou-se o gatilho, candle fúcsia. E aí agora a gente tem aqui que não pode ter um fechamento acima, senão descaracteriza o pullback. E nem aqui pode ter um rompimento, que aqui é a tendência de alta. Se ele romper aqui, também não foi um pullback. Então a linha branca é para limitar a área de atuação do preço. Agora foi aberto aqui, pendurada a ordem de venda. O preço passou e pegou. Agora estamos vendidos com o loss aqui, o take profit aqui no payoff de 2 para 1. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para diminuir o tamanho do vídeo. Ele ainda foi lá, ameaçou um pouquinho ir no loss, mas não foi. Voltou na entrada. E foi desenvolvendo. E aí terminou rompendo ali o fundo, fez o pullback. E aí vem se caminhando aqui, o stop loss já saiu de lá de trás. E já veio para aqui, está andando. Bateu nos 90%, saiu da maioria dos contratos. Agora só está com 1. Já estamos protegidos, já saímos de 90% dos contratos. Estou só com um contrato agora, aguardando o preço decidir se ele quer bater no stop loss, que já é gain, ou no take profit aqui na frente. Deixa eu adiantar um pouco aqui de novo. Ele voltou e bateu lá. Tá vendo a parcial como é importante também? A gente já vai entrar em outra operação, mas deixa eu falar sobre isso. A parcial é importante, tá vendo aqui a setinha azul? A gente saiu de 4 contratos.
foi a parcial que eu botei para ele fazer. Você pode botar parcial em 50% do range do Take Profit, 40% você escolhe. E aqui saiu do outro candle. Então a gente teve aqui o integral na operação anterior e teve nessa operação com 4 e voltou com 1 só. Nessas poucas operações que eu fiz aqui no dia teve 2 operações com 5 contratos, R$ 937. Na mesma semana, total foram 5 operações, 3 de ganho, um total de 5, 1.042, que é o mesmo do mês. Aqui foi dentro da mesma semana, eu peguei os dias, acho que foram 12 e 13. Esses 2 exemplos que eu te mostrei tiveram outras operações também e o resultado tem sido satisfatório. Espero que vocês possam testar também, que eu vou botar na descrição do vídeo um link para você baixar e você vai ter acesso por 7 dias corrido à versão demo do robô para você testar no time frame que você quiser, no ativo que você quiser, do Forex, de ações ou do mercado futuro. Teste todos os time frames, teste tudo que você puder, todas as possibilidades de configuração, com payoff de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, com trailing stop com 200 pontos, com 300. Tem aí N opções aí. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, você vai ter o final de semana para olhar e ainda pode botar no pregão ao vivo, na conta demo no domingo ele, a partir da segunda para rodar e aí testar as possibilidades para adquirir a sua licença vitalícia conosco. Tenho certeza que na primeira semana ou segunda no máximo você tira do mercado o investimento que você vai fazer no robô. Acompanhe na descrição, tire as dúvidas, eu vou deixar o meu contato também, tanto de e-mail quanto de WhatsApp, Telegram. E aí tire todas as suas dúvidas e nos acompanhe aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação que eu mando as operações durante a semana. Não consigo gravar todos os dias, mas 1 ou 2 vezes na semana eu mando um resumo das operações. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.